Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui para falar sobre cabelos. E basicamente foi um tema que a gente conversou bastante essa semana no grupo Renove Sua Pele. E, e é um tema assim que dá muita discussão, né? Porque de um modo geral o que a gente pensa é que se o cabelo cair precisa só de tomar umas vitaminas e tá tudo certo. Mas na realidade, para o nosso corpo, o cabelo é a última pontinha, é como as unhas. Quando a gente tem qualquer problema de saúde, a primeira coisa que sofre são os cabelos. E agora, nesse período do ano passado, 2020, que a gente teve esse problema de quarentena, muitas pessoas tiveram queda de cabelo por causa de estresse, outras pessoas tiveram queda de cabelo por causa de a recuperação de infecção aguda, como no caso do Covid, né? Mas na realidade eu acho que também eu fico me questionando se não teve um pouquinho da pessoa não perceber. Porque quando a gente fica fora de casa bastante tempo, a gente não percebe o tanto que o cabelo cai. Mas se está num lugar que tem o chão é porcelanato, o chão é claro, o cabelo cai mais, você se preocupa mais com isso. Porque a gente sabe que na teoria o cabelo cai entre 50 a 150 fios. E eu sei que tem gente que vai lá contar todos os fios e às vezes traz até num envelopinho uma quantidade de fios que caiu. Mas na realidade isso não há necessidade, porque de um modo geral as pessoas percebem que o cabelo está caindo, né? Então não precisa também contar todos os fios de cabelo. E só que queda de cabelo também, por causa do Big Brother, né? 21, tinha um rapaz com falhas no cabelo também, aí já deram o diagnóstico online e tal, do que era. Só que o que a gente observa é que a gente tem dois grupos de queda de cabelo. Um grupo de queda de cabelo que a gente diz que é cicatricial e outro grupo de queda de cabelo que é não cicatricial. Então, aquele rapaz que saiu do Big Brother, ele teve uma queda de cabelo cicatricial. Dá para dizer o que foi, o que ele teve? Não dá para dizer. Apenas o sintoma é de uma queda de cabelo cicatricial, mas a gente precisa investigar, saber a história toda, saber como é que aquilo aconteceu, para você fechar o diagnóstico da causa da queda de cabelo. A gente tem o nosso cabelo em 3 fases diferentes. A gente tem uma fase que a gente chama de anágena, que é aquele que o cabelo vai crescendo, e essa fase é que vai determinar o tamanho final do fio. Então tem pessoas que essa fase dura 2 anos, mas tem gente que dura 6 anos. Então é por isso que gente que passa a vida toda sem cortar o cabelo, às vezes tem um cabelo na cintura, às vezes tem um cabelo no bumbum e às vezes tem um cabelo aqui assim na altura do ombro, mesmo que não cortar, porque a fase anágena ela varia de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que essa fase é muito longa, o fio fica bem compridão, e tem pessoas que essa fase é mais curta, tá? Então, lá em casa, por exemplo, a minha irmã tinha uma fase anágena bem maior do que a minha, assim, tipo 1 palmo de diferença. Então, o cabelo dela crescia e ficava bem mais comprido do que o meu, porque minha mãe não deixava a gente cortar o cabelo. Agora eu já posso ter que cortar o cabelo curto, adoro. Fica mais fácil de cuidar, meu cabelo é muito fino, quando ele está comprido ele embaraça, então eu gosto de deixar ele mais curto. Bom, depois a gente tem uma outra fase do cabelo que a gente chama de fase catágena. Essa fase cessa a produção de cabelo, né? E então a gente também encontra 1% dos fios nessa fase que estão paradinhos. E uma outra fase que é a fase telógena. A fase telógena geralmente está 10% dos fios, e esses aqui 50, 150 caem por dia, né? E quando essa queda de cabelo natural ela se prolonga muito, ou ela fica assim muito intensa, a gente chama de eflúvio telógeno. Então, quando que a gente vê isso com mais frequência? Por exemplo, pós-parto, mais ou menos uns 3 a 4 meses depois que o neném nasce, a mulher, de um modo geral, tem uma queda de cabelo brutal. E é bem assustadora, porque o cabelo cai bastante. Eu tive um eflúvio desses ano passado, 2019, eu tive um eflúvio desse tipo por causa de infecção dentária. Porque toda vez que a gente tem uma infecção aguda, isso pode acontecer. Então eu tive uma infecção dentária que não foi identificada logo, a dentista não percebeu a gravidade
da infecção, e aí meu cabelo caiu muitíssimo de entupir ralo do banheiro, foi muito assustador. E juntou-se a isso a pintura, porque como o meu cabelo é muito fino, eu tenho que usar sempre tintura sem amônia. Eu já tentei deixar branco agora na quarentena, mas como o meu cabelo é um louro acinzentado, ficou muito estranho, porque não sei dizer, ficou esquisito. Aí eu preferi voltar a pintar, mas eu uso uma tinta sem amônia, porque aí ele não cai assim com tanta intensidade. Mas aí, como eu estava dizendo, a gente tem dois tipos de queda de cabelo, a cicatricial e a não cicatricial. Quando a queda de cabelo é cicatricial, significa o seguinte: mata o bulbo do cabelo e ali não vai nascer cabelo mais. Então, a gente tem assim várias causas, às vezes causas assim do próprio couro cabeludo, por exemplo, que faz uma inflamação e aquele cabelo cai e não volta mais. Acho que no início da minha vida profissional eu via muito um tipo de queda de cabelo que dá aqui na nuca, e que dá uma inflamação muito intensa com pus e tudo, parece uns furúnculos aqui assim na região da nuca, e isso dá uma alopécia, uma queda de cabelo que depois vira cicatricial quando não nasce mais cabelo. Também era, não digo comum, mas a gente via escolas, lugares onde tinha muitas crianças, abrigos. Quando acontecia da criança pegar um fungo no couro cabeludo, aquele fungo transmitia para outras e ali caía o cabelo e ficava aquela área sem cabelo de um modo geral. No lugar que tinha muitas crianças pequenas, assim, mais ou menos da mesma idade, aquilo virava uma epidemia e aquilo também dá uma alopecia cicatricial, quer dizer, o cabelo cai em rodelinhas, às vezes as rodelas até se juntam, e precisava de fazer então uma medicação via oral para poder estancar aquela queda de cabelo e evitar que aquilo progredisse muito. Das quedas de cabelo não cicatricial, quer dizer, que é possível que o cabelo nasça de novo, a gente tem algumas opções, por exemplo, algumas infecções, infecção sistêmica ou infecção local ali do couro cabeludo, tem a alopecia areata, que a gente não sabe exatamente a causa específica da alopecia areata, tem a alopecia por pressão pós-operatória, que a pessoa fica muito tempo na maca cirúrgica e aquela pressão ali, a pessoa está muito relaxada, muitas horas, então aquela pressão pode fazer uma queda de cabelo. E uma coisa muito mais comum no nosso meio, que é a alopecia, que eu estou chamando de alopecia, gente, é vulgo queda de cabelo, tá? Então, alopecia de tração, como é que isso acontece? É comum, por exemplo, bailarinas que aí prende aquele cabelo, faz aquele coque super apertado aqui em cima, então o cabelo vai caindo aqui assim e vai subindo, a testa vai ficando grande. Pessoas também com cabelo mais cacheado, que às vezes quer prender, esticar e alisar o cabelo na base da força, o cabelo pode cair por aqui nesse contorno aqui. E além disso, trança, sabe, cabelo afro trançado, aí vai fazendo aquela trança, aperta ela bem para ela ficar bem deitadinha e aí começa então a cair o cabelo nessa região. É geralmente nessa região mais temporal que cai o cabelo e fica aquilo esticado. Seria uma alopecia não cicatricial, porque ela não dá cicatriz, mas se aquilo é muito prolongado, a pessoa acaba ficando sem cabelo. Então, tem uma modelo que ela atualmente usa só peruca, porque ela teve uma alopecia de tração tão forte por causa de puxar o cabelo, de esticar, de prender, que ela usa peruca. Então, com o resto de cabelo que ela tem, fizeram algumas tranças aqui, aquela trança deitadinha do que faz o cabelo afro, e ali naquelas tranças ela fixa a peruca. É a linda, maravilhosa Naomi Campbell. Então, tem até vídeo na internet dela mostrando como é que é quando tira aquela peruca, né? Hoje em dia, quem tem cabelo, que quer esconder o cabelo para usar uma peruca poderosa, geralmente coloca uma touquinha
e aí coloca a peruca e depois ajeita aqui os cabelinhos no contorno, então evita de fazer tração. Antes, a peruca ia direto no cabelo e ela tinha um pente assim, que parecia uma garra. Aí segurava aqui assim, esse pente, aonde aquele pente segurava, arrancava os cabelos. A década de 60, 70 se usou muita peruca para mudar o visual do cabelo, sabe? Sair e pronto. Hoje em dia a gente tem produtos ótimos para, por exemplo, hidratar o cabelo. Então você tem produtos maravilhosos, o cabelo está super seco e aí você hidrata, fica ótimo. As tinturas também eram assim muito brutas, sabe? Uma água oxigenada muito violenta, uma quantidade de amônia muito grande. Tinha até tinta que tinha metal pesado, então eram coisas assim muito brutas, aquilo estragava o cabelo e as pessoas ficavam com falha. Então usavam a peruca já estava prontinha, lavava a peruca, fazia escova nela, botava bobs, aí botava. Só que aquilo tinha um grampo. Às vezes vinha com um negócio que parecia uma tiara assim, e aí ali onde prendia, arrancava fio. Mas hoje em dia bota aquela touquinha, bota a peruca, fica linda, maravilhosa, faz um acabamento aqui e tá tudo certo. Eu não sei como aguento, eu acho que eu ia ficar com dor de cabeça, ia ficar muito irritada com uma peruca, mas enfim. E aí o mais comum mesmo de queda de cabelo é aquele queda de cabelo abrupta do eflúvio telógeno, quer dizer, o cabelo já está na fase de queda, só que ele começa a cair demais e começa a ficar aquilo muito longo. Pode ser uma queda aguda, que é aquela queda abrupta, aguda, estimulada por fatores físicos, o estresse, o pós-parto. Outra coisa que faz cair cabelo assim de forma abrupta são as dietas restritivas. Houve uma moda até pouco tempo atrás de fazer dieta que o pessoal chama de low carb, que é tirar todo o carboidrato. Então, esse tipo de queda de cabelo, o que acontece? O nosso organismo usa carboidrato, proteína e lipídio para obter energia. Se você tira o carboidrato, só deixa a proteína e a gordura, da onde as células, o organismo vai tirar energia? Vai tirar energia da própria proteína. Então, existe uma situação que a pessoa se consome. Então, o cabelo cai, a pessoa fica com olheiras, envelhecida porque perde a gordura do rosto. E quando pega na pele, a pele perde esse fofinho, que esse fofinho não é só gordura, é colágeno também que a gente tem na camada da derme. Então, perde isso. E uma coisa que a gente nota, por exemplo, é que as veias das mãos ficam assim mais saltadas, porque perdeu proteína e o cabelo ficou horroroso. Então, muitas vezes são dietas praticamente assim, coisas assim muito viciantes, porque a pessoa quer continuar com aquela dieta, não quer parar, e é difícil de você conversar para fazer uma coisa mais equilibrada. Porque você pode usar o carboidrato na sua alimentação, desde que ele seja de absorção lenta. Então, para o cérebro, por exemplo, para a gente ficar com raciocínio ágil, a gente precisa de glicose. Proteína e gordura não dão glicose para o cérebro. Então, o raciocínio fica lento. Tem gente que fica até um pouco confusa, porque altera o nosso metabolismo, dá até um pouco de acidose. E aí o próprio corpo fabrica substâncias que são agressivas para o cérebro e sem glicose. Então, sabe, não é uma coisa saudável. Uma outra coisa que se via também antigamente era envenenamento por metal pesado, que algumas coisas, hoje em dia quase mais nada tem metal pesado, mas teve uma época que tinha, isso também provocava queda de cabelo, e também doenças do couro cabeludo. Então, se o cabelo está caindo, não adianta você só chegar numa farmácia ou escutar na rede social que é para tomar uma vitaminazinha. Tem que ir no dermatologista, porque às vezes a pessoa tem mais de um problema. Às vezes a pessoa usa uma tintura inadequada, está com deficiência de alguma coisa e tem uma inflamação no próprio bulbo capilar. Então, se a pessoa tem doenças no couro cabeludo, precisa tratar das doenças junto com os outros fatores. Eu geralmente costumo conversar com os meus pacientes e digo que a queda de cabelo ela é uma coisa multifatorial. Então,
geralmente nunca é uma coisa só. É como queda de avião, afundamento de navio, nunca tem a causa humana, tem a mecânica. Aí quando você vai fazer aquela investigação, tem várias causas. Mesma coisa é queda de cabelo, nunca é uma coisa só. Uma outra coisa que eu tenho observado assim, cada vez com mais frequência, quando eu avalio os pés e essa questão de micose de unha muito intensa, é a síndrome metabólica. Quer dizer, já é o outro lado da balança. Tem aquele que não quer comer nada e tem aquele que come demais. O come demais é o que associa glicose com gordura. E aí a gente dosa o triglicerídeo, que são 3 moléculas de açúcar para uma de gordura, está altíssimo, porque a alimentação está inadequada. Então faz uma síndrome metabólica, a pessoa fica assim com um aspecto como se estivesse inchada, o cabelo fica mais fraco, as unhas ficam mais fracas também. Isso pode vir associado, em alguns casos, com problema de tireoide, por exemplo, com hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Então, tudo isso a gente tem que analisar. A gente vai analisar, então, a parte nutricional, vai avaliar a parte hormonal, vai avaliar os hábitos, se a pessoa dorme ou usa uma coisa muito apertada para puxar os fios. Então, a consulta de queda de cabelo, ela não é uma consulta simples. E uma das dificuldades é que as pessoas já vêm com as ideias pré-concebidas. Olha, doutor, eu estou com isso, por isso, por isso, por isso. E às vezes tem muita dificuldade de entender que a gente precisa analisar, precisa examinar o couro cabeludo, precisa fazer um exame de dermatoscopia do couro cabeludo, que a gente chama de tricoscopia, tá? Para poder ver o percentual de cabelos em anágeno, em telógeno, em catágena, tá? Então a gente analisa isso, analisa se tem inflamação em volta do pelinho. Então tem vários dados para a gente avaliar. E tem uma outra condição que agora, com essa questão de pandemia, as pessoas em casa, tem gente que tem tendência a ter problema psiquiátrico. E às vezes a pessoa sabe, às vezes a pessoa não sabe. Então tem um tipo de problema psiquiátrico que faz com que a pessoa arranque os fios, tá? Então esse ano eu tive paciente que não só arrancou fio, como passou gilete no cabelo, passou gilete na sobrancelha, às vezes arranca com a mão. Então isso tem que ter uma abordagem muito delicada, porque a gente tem que afastar todas as doenças orgânicas em si, para a gente depois, com muita delicadeza, conversar que aquilo é um problema psiquiátrico e que precisa de um apoio psicoterápico. Algumas vezes, o psiquiatra precisa até passar alguma medicação para evitar esse tipo de compulsão. Então, são vários fatores realmente quando a gente fala de cabelo, tá? E é uma coisa muito palpitante, porque o cabelo, na realidade, ele reflete a nossa alma. Então, a gente quer estar bem, a maneira como a gente se apresenta para o mundo tem tudo a ver com o cabelo. Quando você vê uma pessoa com cabelo muito desleixado, você já fica pensando se ela não está com algum problema, porque a questão da autoestima, ela faz com que a gente se cuide. Não é ficar super mega blaster empetecada, não. Eu estou falando dessa coisa da gente querer se ver bem, se ver bonita, se ver bacana, entendeu? Estou vendo que uma opção de gente já me acenou aqui, estou adorando. Janaína, Rodrigo, Patrícia, Natasha, Elizabeth, a Thaís. Nossa, eu vou esquecer de gente, porque tem muita gente aqui. Deixa eu ver se eu pego mais. Ó, o Fernando Sanches, a Elizabeth Teixeira Serrano, a Vânia. Oi, Vânia, que saudade. A Rita que pediu essa live sobre cabelo, hein? Agradeçam a Rita. O que mais? A Marcela Barros. E, bom, então é isso. E aí, o que a gente vai... A gente faz quase que praticamente um planejamento quando a gente atende uma pessoa com queda de cabelo. Solange, boa noite, Solange. Bom, então a gente faz um planejamento. A gente precisa saber a duração da queda de cabelo, a taxa de progressão daquela queda, o local e o padrão de queda. O local por quê? Porque pode cair difusamente, pode cair só aqui na nuca, pode ser como aquele rapaz do Big Brother que tem umas quedas aqui assim, na região
da parte superior do couro cabeludo. Que mais? A extensão da queda, se tem sintomas associados, quais são esses sintomas? Se tem dor no couro cabeludo, sensibilidade, se tem coceirinha, se tem sensação de queimação. Tem que distinguir também entre queda e quebra. A quebra geralmente acontece, o mais comum de quebra de cabelo é quando a pessoa usa produtos para deixar o cabelo mais lisinho, sabe? Mais maleável de se utilizar. Por quê? Todos os produtos que se usa para alisar cabelo, eles têm que atuar numas pontes. A molécula do cabelo, ela tem várias pontes, sabe? É como se fosse um gatilhozinho que vai com várias pontes. Então a substância atua nessas pontes, que a gente chama de disulfídrica, para elas ficarem maleáveis e você conseguir esticar o fio que está enroladinho. Então essas pontes, elas ficam maleáveis. Com essa coisa de ficar maleável, é que nem um arame. Se a gente faz muito isso com o arame, ele acaba quebrando. Mesma coisa é o cabelo. A estrutura do cabelo quebra. Não existe produto seguro para alisamento de cabelo. Existem uns piores e uns menos piores, mas todos são péssimos. O ideal seria que a gente conseguisse se organizar com essa questão de cabelo. O meu cabelo é cacheado, existe uma graduação de cachos de cabelo, né? Começa com 1, 2 e assim por diante, até o cabelo bem enroladinho. O meu seria um tipo 2, então é um cabelo que todo cabeleireiro tem uma tentação horrível de querer usar alguma coisa para deixar ele mais domado e não ficar com frizz. Só que não faz sentido isso, é um cabelo fino, é um cabelo que se eu usar uma progressiva ele vai quebrar todo, então não faz sentido isso. Eu prefiro hidratar, prefiro depois do banho secar quando eu lavo com secador, do que fazer esses produtos que alisam o cabelo. Nas mulheres a gente tem um agravante. Gente, eu liguei o ar-condicionado porque está um calor danado, mas eu vou desligar. O ar fica seco, dá coceira na garganta. Bom, as mulheres a gente tem outros problemas. A gente tem o ciclo menstrual, a gente tem uma coisa chamada hirsutismo, que é cabelo no rosto, aqui assim nessa região, e em outras partes do corpo que mulheres normalmente não têm. Também quadros de infertilidade, sinais de virilização, quer dizer, sinais de que está acontecendo algum problema hormonal. Outra coisa que acontece com as mulheres é mais frequência, que pode provocar queda de cabelo, é deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12, porque todos os meses a gente tem uma perda de ferro e de B12. A Elizabeth Serrano, essa semana, estava dizendo que durante a primeira menstruação dela, ela já teve uma queda de cabelo muito intensa, porque provavelmente, quando ela teve a primeira regra, ela já devia ter anteriormente alguma deficiência de ferro, de B12, às vezes até ácido fólico. Então, isso intensificou e provocou uma queda de cabelo muito forte. A Solange está perguntando se o movimento constante de passar a mão do cabelo próximo à testa se ajuda a queda. Quer dizer, você fala como, Solange, piorar a queda ou melhorar a queda? Eu acho que passar a mão no cabelo não influencia nem melhorar e nem piorar a queda de cabelo, tá bom? A gente também tem medicamentos que podem provocar queda de cabelo. E os que eu vejo assim com mais frequência, que é uma lista grande, que a gente tem que perguntar tudo que a pessoa toma. Quando o dermatologista pergunta se toma algum remédio, a pessoa às vezes resiste de dizer se toma, se não toma, porque afinal foi para lá, foi para consulta por causa de uma queda de cabelo. Então a pessoa acha que é só uma coisa estética. Não é. Então a gente precisa saber o medicamento que toma, que o mais comum de medicamento provocar queda de cabelo, que eu vejo com mais frequência, são alguns remédios para baixar a pressão, remédio para baixar o colesterol,
O propanolol é um medicamento que usa para controlar a pressão e também para diminuir o excesso da frequência cardíaca. Ele é usado às vezes até em casos de enxaqueca e tal. Então, o propanolol pode provocar queda de cabelo. Só que é o tal negócio. Se a queda de cabelo é causada por algum medicamento, a gente não vai, o dermatologista não tem autoridade para dizer assim, olha, para de tomar o remédio. Por quê? Porque existe a responsabilidade médica, quer dizer, se a pessoa toma o medicamento para controlar um problema de saúde, você não pode suspender porque o cabelo está caindo. A gente tem que, no caso, se for o cardiologista mandar um bilhetinho, explicar para saber se é possível substituir aquele medicamento por algum outro que não provoque queda de cabelo, tá? E nem a pessoa também vai ficar com a pressão alta descontrolada porque não quer tomar remédio. Então tem como fazer esse ajuste de uma maneira mais civilizada, tá? Além disso, doenças graves, estresse psicológico muito intenso também pode provocar queda de cabelo. Eu já falei dos problemas de tireoide, envenenamento. E para encerrar, eu vou comentar uma coisa que eu acho que eu não vi isso descrito em lugar nenhum, mas aí tá um negócio. A gente, com mais de 30 anos de profissão, a gente começa a observar algumas coisas que não estão ainda descritas na literatura, porque justamente são mais comuns no nosso meio aqui no Brasil. E a literatura que a gente sempre gosta de utilizar é a literatura norte-americana ou europeia. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que aqui no Rio de Janeiro, a qualidade da água sempre foi muito ruim. Isso não é de agora, recente, isso é uma coisa antiga. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe colocava a água no filtro de barro, filtrava a água, fervia a água na chaleira e depois que ela fervia a água, ela ainda colocava a água, deixava a água esfriar e colocava em moringas com um revestimento antibacteriano que é feito com prata. E a gente teve no prédio onde a gente morava um surto muito intenso de hepatite A, por causa da qualidade da água que já era muito ruim. Hepatite A é uma hepatite que afeta o fígado, que dá uma infecção no fígado e que é transmitido pela água e alimentos mal lavados, mas é basicamente água. O que eu tenho de... Hoje em dia já tem filtros mais modernos que retiram a opção de coisas da água, mas é o que já engenheiros que trabalham com água falam. A companhia de águas quer tratar a água e não o esgoto. Então a nossa água aqui do Rio realmente é muito ruim. E todo o tratamento não é suficiente para conter duas coisas que provocam a queda de cabelo. São duas parasitoses intestinais, a giardia e a ameba. Então, quando a pessoa tem outros sintomas digestivos, eu peço também o exame de fezes para identificar se tem giardia e ameba. Eu não aconselho a pessoa tomar um vermífugo sem orientação, porque a gente tem desde vermes unicelulares até coisas enormes que... agora eu lembrei de outra história, sabe por quê? Porque antigamente, eu acho que até antes da minha infância, mas em alguns lugares mais para o interior, era comum as crianças brincarem descalço. Eu não sei se alguém aqui do grupo alguma vez brincou descalço assim no quintal, entendeu? E essa brincadeira no quintal, a criança pegava uma verminose que se chamava ancilóstoma, que passava pelo pé. E eu lembro que no início da minha vida profissional eu ainda encontrava bastante gente com ancilóstoma, que é esse que pega por andar descalço, e um outro que pega por botar a mão na boca e comer alimentos mal lavados, que é o estrongiloides, que o pessoal chamava de bicha, não sei o quê, porque eram coisas compridas, sei lá, chamava disso, mas é verme. E a Janaína disse que andou muito, olha, a Solange também andou muito descalça. Então, gente, pegava ancilóstoma, pegava estrongiloide,
Hoje em dia a gente é mais chique, a gente pega só giardia, pega ameba e mais chique ainda que é o que está no point. Antes a gente pegava um tipo de verminose por um grupo de vermes chamado plateuminto, que era de comer carne crua. Então carne de boi mal passada, carne de porco mal passada. O hábito de comer carne de porco mal passada foi diminuindo e também com o controle sanitário das carnes melhorou muito a transmissão desse tipo de verminose, que são as tênias, tênia sólida e tênia saginata. Agora que a gente é mais chique, a gente tem controle sanitário da carne, está surgindo no nosso meio um tipo de verminose que é também chamado popularmente de tênia, que é a tênia do peixe. O nome da doença é difilobotríase. Ele também é um plateuminto, também ele é compridão, pode ter até 10 metros de comprimento. E é de comer peixe cru, de comer sashimi. Então, como que faz para não pegar esse tipo de tênia de peixe? Ou você cozinha o peixe, ou frita o peixe, bota ele no calor e aí já não é um sashimi. Ou o indivíduo que está preparando lá o peixe, ele tem que deixar o peixe 48 horas a menos 18 graus para poder matar essa verminose, tá? Ano passado, atendi uma menina que já morou em vários lugares. Um dos lugares que ela morou foi na Austrália e lá ela comia bandejas e bandejas de comida japonesa. Pois é, Rodrigo, medo mesmo, viu? Então, aí é o teu negócio. Se o peixe não ficar 48 horas a menos 18 graus, a chance de ter tênia é maior, tá? Gente, mas não é para deixar de comer o sashimi, não. Tem que comer em lugar que tem esse preparo todo. E fazer um exame de fezes de vez em quando. Eu só tenho conseguido encontrar os bichinhos quando eu peço num laboratório que faz o exame, em vez de pedir o frasquinho com mertiolato e iodoformol, é mertiolato, iodo e glicerina. E aí encontra lá os plogrotes lá do plateuminto lá, tá bom? E isso é uma causa de queda de cabelo, por quê? Porque diminui a vitamina B12. Então, como é que eu vou chegar nesse diagnóstico? Pensa só, eu peço um exame de sangue, assim, geral, para investigar a queda de cabelo e tal. Aí eu peço lá a vitamina B12, a pessoa tem a vitamina B12 super baixinha. Então, com muito jeito, eu vou perguntar, vem cá, tá comendo muita comidinha japonesa, pedindo num lugar assim que não tenha muito cuidado, que não seja feito com técnica, não é? A gente tem que perguntar. E aí eu peço o exame de fezes para saber se tem o bichinho lá. Tá bom? Não quer dizer que todo mundo que vai comer comida japonesa vai ter isso, não. Não é isso não, tá, Rodrigo? Eu sei que você gosta de comida japonesa, Janaína também gosta, mas é a gente ter esse cuidado e ficar de olho no lugar onde você come as coisas. Tá certo? Então, gente, eu acho que eu já falei pra caramba. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. Senão eu vou encerrar a live para não ficar aquela coisa muito longa, né? Ainda mais terminei a live falando em fezes, meu Deus, isso não é nada romântico. Ó, tô com blusinha de carnaval. Já eu vou postar um vídeo que a Associação de Canto Coral fez um desafio de carnaval para quem cantasse Trem das 11. Eu fiz uma gravaçãozinha engraçada e daqui a pouco eu vou colocar para vocês, tá bom? Gente, olha, eu agradeço demais todo mundo que assistiu a live. A gente tem um grupo de WhatsApp chamado Renove Sua Pele. Se quiser entrar no grupo, não é grupo fechado não, é um grupo que a gente discute coisas, porque a gente às vezes tem dúvidas e tal, quer perguntar, né? Então, eu gosto de conversar com vocês. Olha, a partir do grupo foi que a Rita Barros deu a dica para fazer essa live de cabelos. Eu chamei de cabelos, que é para não
sabe, limitar as coisas. A Elizabeth Lordelo, tem uma opção de gente aqui que está assistindo que faz parte do grupo. Então a gente discute dúvidas e tal. Eu sempre mando algum trechinho, alguma informação e tudo. A Thaís pode mandar um link, a gente pode mandar um link, não tem nenhuma restrição não, tá? É só um grupo para a gente discutir coisas, dúvidas do dia a dia de dermatologia, tá? Eu quero agradecer a vocês, eu quero desejar um bom carnaval, Janaína, para você também, Rita, bom carnaval Elizabeth, Rodrigo, bom carnaval para vocês. E eu já estou de blusinhas com borboletas para aproveitar o carnaval cantando, em casa mesmo, tá bom? Um grande abraço para vocês, beijo bem grande, tchau, tchau.